E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Bom, nessa aula aqui a gente vai falar sobre o inicializador de objetos. Basicamente, a gente já aprendeu a instanciar, a alocar um objeto na memória, né, a fazer a declaração dele, a brincar com as referências, mas agora a gente tem também uma outra coisa bem legal, um recurso adicional, que é o inicializador de objetos. Para quando você quer construir uma instância, e aí você não necessariamente construiu um construtor para receber cada sequência específica de parâmetros, né? Porque olhem aqui, eu tenho uma classe denominada personagem e tenho não são propriedades, na verdade, né? São variáveis públicas. Poderiam até ser propriedades. Mas essas quatro variáveis públicas, eu poderia alimentá-las de início quando eu instanciar um personagem através do método construtor. E aí, se eu quisesse apenas ao instanciar o personagem passar o nome, eu teria uma sobrecarga. Se fosse para passar todos os parâmetros ao instanciar, eu teria uma outra sobrecarga do método construtor. E se eu fosse passar dois, seria uma outra sobrecarga. Então, se você na verdade, não precisa fazer algum processo adicional. Você só quer passar os valores iniciais para algumas variáveis. Isso pode ser útil utilizando o seu construtor padrão, que ele já vai ser executado automaticamente, e utilizando o inicializador de objetos. Então, vamos lá, vamos aprender aqui como que funciona o inicializador de objetos. E aí eu vou instanciar um novo personagem para o meu herói. Agora aqui, ao invés de abrir e fechar o parênteses, eu vou abrir e fechar a chave. Por quê? Porque aqui dentro agora eu vou especificar quais parâmetros, quais os valores que eu vou receber para essa nova instância deste personagem. Então suponhamos que eu queira setar o nome e a classe dele. Olha só, eu não tenho um construtor para isso, mas eu vou passar isso aqui e a gente vai ter um herói já com o nome e a classe que nós acabamos de dar na parte ao instanciar. Então vamos lá, nome, e ele já vai mostrando para mim, olha que interessante, ele está mostrando para mim, olha só, as variáveis que eu tenho lá no personagem, ou seja, eu tenho que começar dizendo uma dessas variáveis aqui para receber um valor. E aí, se eu for colocar mais de uma, eu preciso separar por vírgula. Então, ó, nome, cubito. Então, meu herói aqui vai ser o cubito. E aí, se eu quiser encerrar aqui passando só esse parâmetro, já é o suficiente. Mas perceba que eu não tenho uma sobrecarga, que é um método construtor que receba apenas um parâmetro. Vamos executar, vou colocar para parar aqui e vamos ver o resultado disso aqui. Então, a gente não pediu para escrever, mas parando aqui, a gente consegue olhar e ver que os valores estão nulos, com exceção, né, do nome, que foi o que a gente setou. Então, funcionou perfeitamente. E aí, se você quiser inicializar aqui alguns outros valores, olha só que automaticamente ele já excluiu o nome, porque nós já estamos utilizando o nome, e você vai, na inicialização, setar apenas uma vez aquele valor, né, nessa inicialização aqui. Claro que depois você pode fazer a alteração, e aí é nome da instância, ponto, a variável ou propriedade. Então, vou pegar aqui a classe e vou dizer que ele é um arqueiro. Então, agora eu vou setar duas propriedades. Dois valores de variáveis aqui públicas. A propriedade é quando a gente acaba utilizando o get e o set aqui. Herói, tá lá, o arqueiro, cubito, que, ó, arqueiro, cubito. Então a gente consegue fazer, passar essas informações no nosso inicializador de objetos, além da nossa sobrecarga de construtores. Bom, e aí, quando isso aqui acontece, nós temos ou não temos a execução do método construtor? Aqui a gente não consegue ver porque a gente não tem, mas vamos colocar o nosso método construtor aqui, porque quando você faz isso aqui, basicamente você está ignorando que se tiver outros métodos construtores que você criou, eles serão ignorados e ele vai sempre buscar a execução daquele que não tem parâmetros, né? Então é esse cara aqui, ó, o public
personagem. Então você ainda pode usar o inicializador o inicializador de objetos e ainda ter uma execução aqui. Então, então nós temos um novo herói na área. Vamos botar aqui para a gente, vamos executar, né, para a gente ver se ele funcionando. Então veio para cá, um novo herói na área. E tá aqui. Então, nós temos a execução aqui, um novo herói na área. Então, independente de quantos você tiver aqui, ele sempre vai executar esse que não tem entrada de parâmetros. Mas talvez você não percebeu. Olha que interessante. Quando ele executar o método construtor, então é importante também você se lembrar que quando a gente fazer essa execução aqui, quando ele for fazer, nós ainda não temos os valores de variáveis aqui. Então, ele vai primeiro executar isso aqui, esse método construtor, e depois ele vai colocar os valores de variáveis para a gente. Então, só depois que ele terminar, aí sim a gente vai ter os valores aqui. Ele está inicializando ainda, né? Então vamos lá, agora sim, no final, nós temos os valores aqui, o arqueiro e cubito. Então ele executa primeiro aqui o teu construtor e depois ele joga os valores aqui. Então, se você quer executar o teu construtor com valores iniciais para que você possa tomar as decisões aqui, como, sei lá, eu quero que o meu personagem já apareça em algum lugar específico. E aí, como é que você vai setar ele aqui? Nesse caso, você teria que receber por parâmetro, porque desta forma aqui, ele vai ser executado após, né, esses valores vão vir para cá, após a execução do método construtor. Bom, pessoal, por essa aula é isso aí. Espero que ajude vocês. Até a próxima.